Cristo, 2 Timóteo capítulo 3. A missionária Rosana falou agora aqui pouco que está acontecendo muito casamento dissolvido por incompatibilidade de gêneros. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e 2. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Amados, se nós não tememos a Deus, nós jamais vamos interpretar a Bíblia no Espírito e ser guiados pelo Espírito, porque a carne tem as suas vontades e a carne quer nos levar para o inferno. Por isso, o está escrito tem também o está escrito. Isso é uma coisa muito séria que envolve salvação da alma. Isso é algo muito importante, a eternidade de uma alma. Então, o que está acontecendo hoje, por qualquer coisa se larga a sua esposa, troca para uma mais nova, já não ama mais os filhos, já vira as costas para os filhos, um monte de filhos sem pai, sem mãe, em crise, aí entram para a prostituição, para as drogas, porque eu preciso da figura do pai e da mãe no lar. E Deus fez o casamento para ser till death do us apart, até que a morte se separe. O que acontece hoje que é descartável o mundo está assim, as pessoas não se suportam nem a si mesmas, quanto mais as outras. Então o amor está esfriando e os relacionamentos estão sendo rompidos de maneira muito superficial, qualquer coisa, manda embora. Agora, o que nós precisamos compreender é que a palavra de Deus não muda, e nós precisamos estar no Espírito, porque o mesmo Deus que disse não matarás, é o mesmo Deus que disse: Abraão, pega o teu filho e leva lá em sacrifício a mim. Então parece uma contradição. Às vezes há versículos que parecem contradição. Por quê? Porque há versículos, irmãos, que são para determinadas circunstâncias e pessoas, e há versículos que são para determinadas pessoas e circunstâncias. A Bíblia não se contradiz, mas ela é no Espírito. Por isso nós precisamos andar no Espírito, no temor do Senhor, porque caso a caso. Há situações em que a pessoa casou na idolatria, na feitiçaria, aquele casamento nem valeu, irmãos. Aquele casamento nem foi no Senhor. A pessoa tem o direito de ser feliz? Tem o direito, ela nasceu de novo, ela está com o Senhor, aquele passado não existe. Mas há situações em que Deus quer salvar aquela pessoa e você vai carregar a cruz de viver com aquela pessoa o resto da vida. É importante ouvir o Espírito e não fazer a vontade da carne. Pastor, mas você também tem o direito de ser feliz. Se quer ser feliz, escapa do fogo do inferno, porque lá não tem sexo e você vai sofrer um monte. Agora, por sexo, as pessoas, não, eu preciso, porque eu preciso. Mal largou uma relação sentimental, está em frangalhos na área sentimental. A última coisa que essa pessoa devia pensar na área sentimental, ela devia ir para a igreja buscar o reino de Deus, santificar a sua vida, buscar as coisas espirituais. Quero um outro namorado, para esquecer aquele outro namorado. Aquela loucura, aquela volúpia pelo sexo. Isso mostra que a pessoa está vivendo para si mesma, ela já está no inferno. Porque quem não quiser viver para Deus e para a palavra de Deus, vai arrumar desculpa. Incompatibilidade de gênios. A Bíblia diz que não existe separação por incompatibilidade de gênios. Ela diz que em alguns casos existe separação por adultério. A palavra ali usada porneia é fornicação continuada, a pessoa começa a se contaminar, pegar doença venérea, uma coisa assim. Então aí você pode se separar ou pode perdoar. Agora, se você se separa e o plano de Deus era que você ficasse, você está fora da vontade de Deus, você é um adúltero. Se você fica e podia sair, você está lidando com uma pessoa que Deus não tem mais plano na vida dela, já desistiu como desistiu de Saul. Aí ouvir o Espírito se torna essencial, porque a pessoa erra, você pega e larga ela. Está escrito lá em Mateus, pastor. Lá em Mateus está escrito assim, que por causa de adultério pode se separar. Está lá
na palavra de Deus em Mateus, você pode abrir a tua Bíblia se você quiser aí, amados. Mateus 19:9, que por causa de adultério pode. E essa pessoa se arrepende, se converte e volta para você, e você está com outro aí, quem é o adúltero? Me conta para mim. Se aquela pessoa se converte e volta para a família, e aquela família está com outro, quem é o adúltero agora? Veja. E quem conhece o nosso futuro? Deus. A nossa vida pertence a Deus. Viver para Deus não é brincadeira, é para poucos que serve pode ser. Mas essa área, irmãos, o que diz a Bíblia, irmãos? 1 Coríntios 6:9, os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Isto envolve eternidade da alma. Isso é assunto de vida ou morte, céu ou inferno. Aí, irmãos, é caso a caso, porque lá em João 4, a mulher já tinha 5 maridos, no mundo lá pecando, teve 5 maridos, e Jesus estava conversando com ela, evangelizando, quer dizer, ainda dá para ser salvo. E aí, eu te digo, irmão, se aquela mulher se convertesse, fosse para o Senhor, e o Senhor mostrasse um homem de Deus para ela, e ela fosse casar pela 6ª vez, eu faria, ou o pastor Geraldo faríamos o casamento dela, porque tudo aquilo que passou o tempo da ignorância não valeu, porque aquilo ali nem foi casamento, aquilo ali foi ajuntamento, aquilo ali foi prostituição. Então isto é, quando você se volta para o Senhor, a Bíblia diz que cada um fique conforme aquilo que foi chamado. Veja a Bíblia, amados, em 1 Coríntios, capítulo 7, isso é um assunto muito importante, porque a Bíblia diz, irmãos, que os adultos não herdarão o reino dos céus, e fala mais, em Mateus 5:27, diz que o homem que fica na igreja, cobiçando o corpo das irmãs, ele já é um adúltero e vai para o inferno. Porque o adultério não é o ato consumado, mas é viver de forma libidinosa com seus olhos e não se arrepender e não confessar. Os impuros não herdarão o reino dos céus. Isso precisa ser lutado, com oração, com jejum, com o rosto no pó, com lágrimas. Senhor, eu não posso continuar assim, porque se você achar normal a impureza e não lutar contra ela, naquele dia o Senhor dirá, apartai-vos de mim, porque não te conheço. Agora eu te digo, aonde que vai pregar essa palavra hoje em dia, para não perder membro? Não se prega mais, não se prega mais, isso aí está fora de moda, mas o padrão de Deus não abaixa, irmão. Vamos ver aqui 1 Coríntios capítulo 7, irmãos, versículo 24, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Vamos dar um exemplo, irmão. Se essa questão de unir o sexo, tem que casar, porque muitos pais, às vezes, os filhos fazem bobagem, irmão. Aí para consertar, casa, mas os dois nem tem nada a ver, nem era plano de Deus o casamento. Aí vão brigar, arrancar rabo, vão se matar, porque não era plano de Deus, até o relacionamento sexual já foi errado, imagina o casamento para consertar. Mas aí eu te digo, se esse negócio de adultério unir o corpo já é casamento, eu teria que voltar para minha primeira namoradinha lá, que agora já é vovó, quem sabe já está casada, uma senhorinha, vou estragar o casamento dela, acabar com a... Não, você é minha, porque eu não tenho cabimento uma coisa dessa. Não tem cabimento. Muitos pastores mandam, o membro chega na igreja, no tempo casado, ele teve 4, 5 esposos. Não, você vai largar essa esposa, vai largar esses meninos chorando aqui, destrói essa família e vai voltar lá para aquela primeira lá que você namorou. Que coisa mais doida. É caso a caso. Aí vai voltar para a primeira já está casada, não quer nada com você, e como é que você vai ficar, né? Aqui diz, cada um fica conforme foi chamado. Você veio para o Senhor, está casado com um ímpio, não largue ele. Eu quero dizer para você, irmã que está ouvindo aqui, eu já vejo muita irmã, meu marido não presta, meu marido não vale nada, porque eu vou largar ele. Você não tem o direito de largar o seu marido. A Bíblia fala aqui, vamos abrir? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier a se separar, não se case, que se reconcilie com o marido ou fique sozinha. Ou seja, se separou por incompatibilidade de gênios, então agora fica sozinha. Agora aguenta. Não aguenta viver com ele, agora vai aguentar o fogo aí sozinho. Porque se fosse por adultério, aí seria outro caso. Mas aqui está falando de largar. Aí a irmã
que tem um esposo ímpio, a cruz dela é ganhá-lo. A alegria dela já ficou em segundo lugar. A Bíblia diz, se ele quiser ir, mas não, porque tem irmã que já ajuda, né? Já coopera para, eu não posso divorciar, mas se eu fizer bem difícil para ele, ele chispa. E eu estou dentro da palavra, ele foi embora. O ímpio pode, mas o cristão não pode largar o ímpio. Se o esposo for cristão e a esposa for ímpia, ele não pode divorciar-se. Ela pode ir embora ou ele, se for ímpio. Agora, não diz aqui no texto que se ele for embora, casa de novo. Não diz aqui. Pode acontecer exceções, caso a caso, pode, mas não diz no texto. Diz para ficar sozinho, é o que está aqui. A Bíblia diz, no versículo 11, que se concilie com o marido e o marido não se aparte da mulher. Aqui em 1 Coríntios 7, no versículo 3, diz que a mulher, o corpo dela é do marido e o corpo do marido é dela. Não pode fazer boicote. Não me toque. Toca sim, casou, agora toca e toca o quanto quiser e todo dia se quiser. Porque o corpo da mulher é do marido, o corpo do marido é da mulher. Está na palavra. Irmão, é gostoso de escolher um versículo. Vamos pegar o Salmo de 3, pastor, vamos pregar. Mas tem que pegar toda a Bíblia. Às vezes, eu já vi irmã, aquelas irmãs bem santona. Não, eu sou tão santona que meu marido nem toca em mim. Mas que sem vergonha. Então, o que nós vemos aqui, que isso é coisa séria. 1 Coríntios 6, versículo 9, diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Agora pega 1 Coríntios 7, 39 e 40. A mulher está ligada enquanto vive com o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente com pessoa de Deus. Não vá arrumar pessoa do mundo de novo. Aí não, né? Olha o que diz ali. Então isso é muito sério. Tão sério que o discípulo falou, então Jesus, então é melhor nem casar. Ele falou, isso aí só quem tem o dom mesmo, para aguentar. Dom do Espírito Santo. Porque casamento é till death do us apart, até que a morte nos separe. E aí, meu irmão, esse negócio de incompatibilidade de gênios, larguei. Largou, mas diante do Senhor, está unido. Voto de tolo, o que você fez na frente do altar? Não falou que ia ficar com a pessoa na saúde, na doença, até que morre. Irmão, essas coisas são ligação de alma, ligação de corpo, ligação de espírito. Isso é uma coisa muito séria. E hoje nós estamos vendo pastores que fazem segundo casamento, terceiro casamento, quarto casamento, não está feliz. O importante é ser feliz. O importante é ser feliz. Se ele não te faz feliz, procura alguém que te faz feliz. Esse homem não te merece. Irmão, não é ser feliz, é ser santo. A alegria já não conta mais. Quer ver você estragar a sua vida? É você casar errado. Por isso isso é um passo muito importante. Porque você entrou, agora não tem como sair, né? Só se o camarada morrer. Mas você não vai ficar desejando a morte nem fazendo campanha, né, irmã? Ô, irmão, não vai ficar fazendo campanha aí para o miserável morrer, mas para que ele se converta, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta. E aí, o que nós estamos vendo hoje? Pastores que estão fazendo aí na mídia, largando uma de 40 por uma de 20, mais novinha, largando o seu esposo, largando a sua esposa, tudo normal. Deus é amor, não me julgue, porque quem é você para me julgar? Eu não julgo, a palavra de Deus que eu prego é a verdade. Você quer ouvir, ouve. Eu vou pôr essa palavra na internet, irmão, que vai ter gente que me odeia, que vai sair do meu canal, vai lá onde está escrito inscrito e desinscreve lá, porque eu vou continuar pregando até o final. Nós estamos aqui para agradar o Senhor, irmãos. Vamos pregar a verdade até o fim. Isto custa a eternidade da alma. O que é mais difícil? Aguentar essa mulher xarope, que nem uma goteira, aguentar esse marido rabugento aqui, se mala sem alça em dia de chuva,
ou aguentar o quinto dos infernos porque você é um adúltero? Qual que é o pior? Sofrer com esse relacionamento horrível, ou sair dele e entrar em adultério e ir para o quinto dos infernos? Então, irmãos, há casos que têm exceções, que, por exemplo, o cara estava no mundo lá com uma mulher e Deus não tinha um plano naquilo, foi coisa da cabeça. E aí aquele homem lá está sendo atrapalhado para aquela mulher que não quer nada com Deus, e de repente ele vai para a missão e Deus tem um plano missionário com ele. Isso é uma exceção. Aí ele vem para o Senhor, ele se transforma num homem de Deus, ele acaba casando novamente. Isso pode acontecer, pode sim, porque acontece. Agora, de um modo geral, é o seguinte: enquanto o marido estiver vivo, enquanto a mulher estiver viva, está casado. E outra, você que está me ouvindo aqui, para me finalizar essa palavra, pastores, você que não dá ceia para a mulher porque ela não é casada, porque ela quer casar, ela quer acertar os papéis, mas o ímpio do marido dela não vai para a igreja e não quer casar, mas ela quer casar, ela está limpa diante de Deus, porque ela quer acertar. Em 1 Coríntios 11:31 diz: quando eu chamo o pecado de pecado, Deus não me julga. Então ela quer acertar os papéis, ela está orando e jejuando, aí você não dá ceia para ela, pastor, porque ela está juntada, amaziada, porque a culpa é dela, pastor. Ela não está querendo acertar os papéis, ela não está limpa. Se vier o arrebatamento, ela sobe, porque todo pecado tem perdão se você confessa. O sangue de Jesus purifica. Mas não, só depois que a irmã acertar os papéis. E se o homem morrer, o miserável, ficar 50 anos sem casar com ele, sem ir para a igreja, a mulher não vai tomar ceia, não vai poder ter cargo na igreja, não vai poder pegar o microfone, porque ela é uma qualquer, porque ela foi para a igreja, ela conheceu o Senhor, mas o marido não quer, ou a esposa, no caso, não quer, e o homem está ali orando, jejuando, se entregando ao Senhor com sinceridade, não pode tomar ceia, porque não acertou os papéis. Isso é um absurdo, isso é legalismo, farisaísmo. Porque a Bíblia diz: examine se um homem coma. Se a pessoa está querendo acertar os papéis, não, o dízimo aceita do adúltero. Não pode pegar o cargo, não pode tomar ceia, mas aquele dízimo podre, imundo, sujo da mulher, ele pega. Ele não pergunta na hora que o pessoal vem para colocar a oferta ali no gasofilácio, na salva: escuta, como é que estão os teus papéis aí? Não pergunta, na hora do dinheiro o pastor aceita. Miserável, não pergunta nada pelo dinheiro, mas na hora de dar ceia, porque eu não vou dar ceia para os irmãos que não acertaram os papéis. Mas não pergunta, é caso a caso. Se a pessoa ela está arrependida e procurando acertar os papéis diante de Deus, ela está limpa. Minha irmã, se você está numa igreja, meu irmão, se você está numa igreja que o pastor não te dá ceia, não te dá cargo, porque você não acertou os papéis, mas você não tem culpa, você está orando, você está limpa diante do Senhor, sai debaixo desse fariseu, sai debaixo da mão desse fariseu, vai procurar uma igreja, ou vai fazer um culto na sua casa, porque esse homem é um fariseu, ele não tem o Espírito de Deus, porque Deus não é legalista. Que nós possamos nos arrepender, porque Jesus está voltando, amém, amados? Cristo, 2 Timóteo capítulo 3.